estou mostrando para vocês o caminho para você harmonizar a tua casa com Feng Shui para atrair mais saúde, mais prosperidade e mais harmonia familiar. Eu vou falar sobre casas doentes. O que você precisa fazer para renovar as energias da sua casa? O que você pode fazer para renovar as energias da sua casa? A verdade é que todos nós somos afetados pelo lugar que a gente vive ou que a gente passa muito tempo. Nossa casa, nosso trabalho, enfim, o lugar que você passa muito tempo, você é afetada por esse lugar, tá? Indiscutivelmente. As energias desse lugar te afetam. Por isso que é importante a gente cuidar das energias do local que a gente está. Que esteja sempre limpa, sempre positiva e sempre em movimento. Beleza? Não é só limpar as energias, é movimentar as energias e elevar elas, tá? Então é todo um processo. Mas é importante, independente do lugar. Se você mora numa casa alugada, não tem problema, né? Por exemplo, eu vivo viajando. Vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe que eu vivo viajando. Então, eu estou um mês numa casa, outro mês em outra casa, aí fico 2 meses num lugar, outros 2 meses em outra cidade, e eu vivo viajando. Só que nem por isso eu fico à mercê das energias do lugar. Aquele lugar, por mais que não seja meu, não esteja lá no meu nome, do contrato da casa assinada lá no meu nome, eu estou passando lá 1 mês, 2 meses, 3 meses naquele lugar. Então, ele está afetando nas minhas energias. Eu durmo lá, eu tô comendo lá, eu tô passando tempo com a minha namorada lá. Então, ele tá influenciando nas minhas energias. E aí, se eu não tomar rédea desse tipo de energia, ele pode começar a gerar travas, gerar bloqueios, gerar problemas na minha vida. E eu não quero isso, né? Então, se eu sei como fazer, o que eu vou fazer? Vou assumir as rédeas do lugar e vou harmonizar esse ambiente. É essa a minha proposta para vocês. Então, independente se a tua casa é gigantesca, se a tua casa é pequenininha, não tem nem como mudar os móveis de lugar, se a tua casa é própria, se a tua casa é alugada, se você mora em apartamento, se você mora em casa, sobrado, triplex, se você mora só num quarto, divide a casa com outras pessoas, né? E você tem liberdade de mexer em um quarto, o negócio é o seguinte, é você entender que você é afetada pelo lugar em que você passa muito tempo. Então, é importante você cuidar das energias desse local para que não trave a tua vida, não bloqueie, não te traga problemas. Eu peguei e criei o método OLI, que ele é simplesmente uma organização do Feng Shui. Não é nada diferente, não é outra técnica de Feng Shui, é simplesmente, puramente o Feng Shui da escola do mestre Thomas Lin, organizado da maneira como eu entendo que gera mais resultados e comprovado pelas minhas alunas que realmente gera muito resultado, né? E muito rápido. Então, o que são essas 4 fases do método OLI que eu organizei para vocês? É a fase da observação, OLI é de observação, L de limpeza, H de harmonização e I de intenção. Então, são essas 4 fases. Para você harmonizar a sua casa, você precisa observar, limpar, harmonizar e fazer a sua intenção. E a primeira coisa que é importante falar é que limpeza não é você pegar um pano, uma vassoura e passar na sua casa. Isso não é a limpeza do Feng Shui. E também não é deixar a tua casa organizada, tá? Não é, eu vou organizar, pegar minhas coisas aqui e organizar minha casa. Não é isso, tá? Limpeza do método OLI é o quê? Envolve a limpeza física, também é passar um pano, também é passar uma vassoura, também é deixar a tua casa organizada, também. Então, é também a limpeza física, mas é a limpeza energética e a limpeza emocional. Emocional, limpeza mental, né? Então, são várias técnicas de limpeza que vão estar renovando as energias da sua casa, tá? Então, o que é, primeiramente? A limpeza física é justamente isso que a gente estava falando, né? Pegar uma vassoura, limpar, deixar a tua casa organizada, tudo certinho. O mínimo do bom senso, é o Feng Shui intuitivo, né? Que a gente já tem noção. Minha casa está toda bagunçada, imagino que não esteja harmonizada. Com certeza não, né? Mas quais que são as outras limpezas? Limpeza energética. O que é uma limpeza energética? Funciona da seguinte maneira: é a gente limpar as energias. Primeira coisa que você precisa entender é que energia é movimento. Ou seja, tudo que está parado. Por quê? Porque a gente, naturalmente, a gente tem energia, certo? A gente come, a gente se alimenta, a gente está vivo, está falando aqui que tem uma doida. Isso é energia. Os nossos objetos aqui, ó, não tem energia, beleza? Essa almofada, ela, naturalmente, ela não tem energia. Quando eu encosto nela, quando eu movimento, quando eu abraço ela, eu estou passando a minha energia pessoal para ela. Aí eu estou influenciando, estou passando a energia para ela, estou energizando, tá? Isso só é possível por causa do movimento. Então, eu estou movimentando ela e gerando energia nela, tá? É assim que os nossos objetos têm energia. Agora, se um objeto fica lá no cantinho, parado, por mais de 3 meses, ele vira um bloco de energia parada, energia estagnada. Por quê? Porque eu não estou passando a minha energia para os objetos da minha casa. Então, eu quero que vocês parem aí e pensem
quantos objetos tem na tua casa aí que você não abraça, não movimenta, não transfere a tua energia há mais de 3 meses. 3 meses é o período para um objeto parar de circular energia e virar um bloco de energia estagnada. Quem tem energia? Os seres humanos, os animais, as crianças, a gente chama as crianças, né, do ti vivo, né? Os nossos pets também, as plantas. Então, os objetos não têm energia. Como que a gente passa essa energia para eles? Movimentando, passando a nossa energia, tocando, beleza? A gente está transmitindo a nossa energia. Por isso a importância do movimento. Então, como que acontece? Uma forma de você fazer a limpeza energética da sua casa é movimentando os objetos da sua casa. Todos. Todos. Sem exceção, tá? Por quê? Porque você vai estar movimentando as energias, beleza? Então, tem muita gente que fala assim, Bruna, tô na fase da limpeza. Aí a pessoa, só que o meu marido é muito acumulador. Eu não vou poder harmonizar a minha casa por causa do meu marido, porque ele é acumulador e não joga nada fora, e aí ele vai estragar as energias da minha casa, vai bloquear tudo. Ou os meus filhos não querem jogar nada fora, não deixa nem eu entrar no quarto deles. E aí eu não vou conseguir harmonizar a minha casa, porque eles não se desfazem de nada. E então é importante você entender que a limpeza energética, ela não está 100% relacionada com você pegar as coisas e jogar fora, tá? Faz parte do processo? Sim, mas é um processo, e como é um processo, é muito importante você respeitar esse processo, teu e dos outros. Da mesma maneira como você quer ser respeitada, eu estou harmonizando a minha casa, não quero que os outros me atrapalhem, não quero que os outros me desincentivem, então você também não pode ir lá e forçar os outros a quererem jogar as coisas deles fora. Esse é um processo teu, que você está passando, é um processo que você quer gerar transformação. Talvez as outras pessoas da sua casa ainda não estejam nesse processo. E é imprescindível você respeitar elas. Por elas, óbvio, e por você também. Porque senão você vai começar, fulano, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. A pessoa não vai fazer, e aí você vai começar a se desmotivar e provavelmente você vai desistir no meio do caminho. E aí uma coisa que estava super animada para fazer na tua casa, na tua vida, gerar transformação, você vai parar por causa dos outros. E quantas coisas na tua vida você já deixou de fazer, você desistiu de fazer por causa dos outros? E aí você vai desistir de mais uma? Não, né? Por favor. Então é importante respeitar esses processos pelos outros, entender que você tomou essa decisão de harmonizar a tua casa. Você tomou a decisão de limpar as tuas energias, as crenças, substituir. Os outros talvez ainda não estejam nesse processo. Bruna, mas eu amo demais meu filho, eu não quero que ele fique sofrendo, eu quero que ele também entre no processo. Tá bom, e, né? Quantas vezes a tua mãe mandou você pegar lá, quando você era mais nova, que a tua mãe mandou você pegar o casaco e você não levou o casaco? Ela queria o teu bem, só que você não estava no processo de entender a importância disso. Então, agora que você é mãe, você entende, né? Só que naquele momento você não estava no processo. E a tua mãe te amava demais, orientava, você não obedecia, e fazer o quê? Cada um está no processo. Então, por mais que você ame demais as pessoas da sua casa, respeita o processo delas, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque as energias, a limpeza das energias envolve, óbvio, você eliminar algumas coisas da sua casa, jogar fora, né? Literalmente jogar fora algumas coisas da sua casa. Mas eu já vou te explicar o que é esse jogar fora. É muito diferente do que as pessoas imaginam, tá? Vou ter que ser minimalista agora, viver com o mínimo, né? Ter que doar tudo que eu tenho em casa, virar hippie, comprar uma barraca e sair viajando o mundo. Não é assim, beleza? Já vou explicar para vocês como é que funciona. Mas é importante você entender que jogar as coisas fora, doar, vender, se desfazer das coisas, é um processo, tá? Se você ainda não está nesse processo, ainda tem muito apego sentimental a algum objeto, alguma coisa da tua casa, e ainda não está preparada para se desfazer de algum objeto, aí você deve respeitar o seu momento, respeitar o seu processo e fazer a limpeza energética, ou seja, movimentar ele. Para quê? Ele vai continuar ali na tua casa. Ainda vai ser um pequeno bloqueio, mas pelo menos você vai movimentar a energia dele para ele não virar um bloco de energia parado, tá? Mesma coisa, as coisas do teu marido, do teu filho, da tua filha, que são apegados, que são acumuladores, que não querem se desfazer de nada. Vai continuar lá? Vai continuar lá. O que você vai fazer? Movimentar, para isso não gerar um bloqueio, beleza? Um bloqueio energético na sua casa. Então, isso é limpeza das energias. Vocês viram que é muito diferente de passar uma vassoura na casa, né? Então, você vai respeitar o processo dos outros e
movimentar. Tava falando para vocês que desapegar das coisas é um processo, né? Então, é natural que quando você comece a escutar sobre o Feng Shui, você escute da parte da limpeza. E a limpeza, ela gera transformações maravilhosas na vida das pessoas. Realmente, a limpeza, ela é transformadora, tá? Ela não é tudo sobre o Feng Shui, ela é uma pontinha do iceberg, né? Mas ela é realmente uma fase muito importante. Tanto que ela é uma fase inteira do método óleo. O método óleo é dividido em 4 partes, né? E a limpeza é uma parte só. Então, ela é muito importante, mas ainda tem as outras partes, tá? Para você atingir o máximo das 9, é uma jornada das 4 fases. Quando você vai estudar sobre o Feng Shui, começa a estudar, você ouve falar sobre as limpezas e as maravilhas que a limpeza está fazendo na vida das outras pessoas, né? Aí você fala, vou fazer uma baita de uma limpeza aqui em casa. Vou pegar aquele armário e vou botar tudo abaixo e vou destruir, vou fazer tudo. Vou pegar um saco e vou jogar tudo dentro do saco, né? Aí de duas, uma. Ou você pega, abre aquele armário e fala assim, ai, meu Deus, mas essas fotos aqui tão bonitas, né? Ah, essa aqui eu não vou jogar fora. Daí tem as coisas que você vai jogar fora, que você vai doar, vai se desfazer, e as coisas que você não vai se desfazer. Aí tem uma aqui, aí você para o álbum, começa a olhar o álbum. Ah, esse aqui eu não vou me desfazer. Aí você pega outra parte do armário, a roupinha do filho, que tá com 45 anos, e a roupinha dele, o tip-top dele lá, o umbiguinho dele, o cabelinho dele, a meinha dele, tudo dele lá guardadinho. E aí você fala, ah, eu não vou jogar do Juninho fora, né? Aí você bota ali do lado. Aí você acha uma concha. Nossa, essa concha daquela viagem da minha lua de mel que eu fui passar lá em Paranaguá. Ah, eu vou guardar essa concha. Guarda a concha. Aí você acha uma roupa lá. Ah, essa roupa aqui. Ah, eu ficava tão gata com essa roupa. Eu não caibo mais nela, né? Eu dei uma engordadinha, não caibo mais. Mas eu vou guardar ela, porque eu vou entrar num projeto, verão, eu vou emagrecer, eu vou entrar nessa roupa. Então eu não vou me desfazer dela, eu vou guardar essa roupa aqui. E aí, quando você começa a ver, mantém tudo, né? Era para ser a limpeza, era o dia que você ia fazer o faxinão lá, ia desapegar de tudo. E aí você olha pro desapego lá, tá só as coisas do teu marido, a cueca furada do teu marido, você não aguenta mais ver na frente, você despegou de tudo que era dele, mas das tuas coisas ali você não conseguiu desapegar. O que que tem? Não tem nada de errado isso que eu falei para vocês, tá? Guardar o umbigo, guardar o cabelinho, guardar o tip-top do filho que tem 45 anos, não tem problema, tá? O que acontece é que vocês têm que entender que existe a outra parte da limpeza, que é a limpeza mental. O que são as limpezas do ambiente? O que é esse processo de você se deparar lá com o teu armário, pegar as coisas e começar a se desapegar delas? Não tem nada, é um exercício totalmente físico, né? Você vai pegar as coisas e vai jogar fora. Mas não tem nada a ver com o processo físico. É o processo mental, tá? Em cada momento que você vai pegar e fazer uma limpeza dessas na sua casa, você precisa ter uma pergunta na tua mente o tempo inteiro, tá? Ela tem que ficar ressoando lá na tua cabeça. É a pergunta, por quê, tá? Aí você vai pegar as tuas coisinhas lá, que você não quer jogar fora, e você vai falar assim, opa, peraí, volta aqui. Por que eu não quero jogar isso aqui fora? Parece fácil, mas é difícil, tá? Ah, eu não quero, porque é do meu filho, né? Tá, mas por que eu tenho que manter? O umbigo, o cabelo, a meia, o sapato. Será que se eu manter só uma coisa, já não vai me dar o objetivo de lembrar de quando ele era bebezinho, de ter a presença dele aqui? Eu preciso realmente manter tudo? Outra coisa, por que eu mantenho 800 fotos do meu casamento, sendo que em todas elas tá tudo igual? Por que eu não deixo mais as chaves? Vou dar um exemplo para vocês. Com a Sandra Richard. E aí eu fiz uma análise da casa da Sandra. Na análise, ela foi me mostrando a casa dela, pegou o celular, foi me mostrando, né, a casa dela. E aí tinha um negócio lá em cima do armário dela. E aí eu perguntei, Sandra, o que é isso aí? Ela falou, não, aquela lá é uma almofada, porque uma vez eu sofri um acidente e eu tinha que ficar com meu pé para cima, né, por causa do negócio de trombose e tal. Aí eu precisava ficar com meu pé para cima para a circulação do sangue, e aquela é a almofada lá. Daí eu falei, mulher, por que você está mantendo isso na tua casa? Você está curada? Tô. Tá 100%? Tô. Já melhorou do acidente? Já. Por que está mantendo uma almofada de uma coisa que te lembra uma tragédia, um acidente, uma coisa que não é boa, né? Por quê? Por quê? É justamente isso. Por que você tem tantos cremes vencidos dentro da sua casa?
Por quê? Por quê? Por quê? Por que aquela televisão de tubo que não funciona ainda está guardada lá no teu sótão? Por quê? Porque você tem medo de faltar? Porque você está apegada ao passado? Geralmente, a dificuldade nas limpezas, ou ela está relacionada a alguma saudade, apego ao passado, ou algum medo do futuro, tá? Por isso que esse porquê é o que vai fazer a diferença. Você vai começar a entender que o porquê você decide manter as coisas hoje na tua vida sempre estão relacionados a algum apego ao passado ou algum medo do futuro, tá? E aí, o que acontece? Se esse porquê é um apego ao passado, minha filha, a tua vida não vai andar, não adianta. Não adianta, você vai ficar se perguntando, nossa, parece que tá tudo parado, tudo estagnado. Tô há 10 anos na mesma, tô há 5 anos na mesma. Mesmo trabalho, mesmo marido, mesmos problemas, mesmo salário, mesmo tudo. Por quê? Porque tudo na tua casa tá apegado a memórias do passado, a coisas que estão te prendendo. Você está mantendo, você não está conseguindo se desligar do passado. E aí, se você não se desliga do passado, você não tem como viver o novo, né? Você está criando, está projetando essa realidade da sua cabeça à sua volta e não consegue entender por que as coisas não caminham. Então, assim, ó, quando a Bruna fala para vocês desapegarem as coisas, não é porque a Bruna é chata, não é por causa, não é. É para você entender que tudo que você mantém na tua casa, ela tem que estar te fortalecendo, tá? Por isso, a pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Nossa, porque eu me sinto bem demais com isso aqui. Ah, por quê? Porque eu tenho saudades dessa época, porque eu quero lembrar dessa época. Opa, aí já é um alerta, tá? Se não é uma coisa que te fortalece no presente, já é um alerta, beleza? E a outra situação é, se você guarda alguma coisa e ela não tá te prendendo ao passado, ela tá te relacionando com alguma coisa, né? Mas também tem as coisas que a gente mantém na nossa casa. Quando você faz esse porquê, você começa a ver que é medo do futuro, tá? Eu tenho um exemplo muito prático disso, meu. Eu lembro que uma vez, quando a gente se mudou lá para Navegantes, eu e a Bárbara, a gente resolveu pintar uma parede. Pior decisão que a gente tomou, né? Porque pintar uma parede é muito difícil, gente do céu. Eu achava que era molezinha, né? Mas não é. Quando a gente foi pintar essa parede, a gente comprou todas as bandejinhas, rolo para pintar a parede, a tinta, né? E aí, óbvio, né? Quando terminou de pintar toda a parede, sobrou algumas coisas. Sobrou um pouquinho de tinta, sobrou a bandejinha e sobrou o rolo lá da tinta, da pintura, né? E aí, quando a gente terminou de pintar, a gente se olhou e falou assim: e aí, onde é que nós vamos guardar isso aqui? Aí a gente falou, vamos deixar na lavanderia essas coisas, né? Porque tem um pouquinho de tinta ainda, vai que a gente precisa, né? E o rolo ali, se a gente for resolver pintar uma outra parede, vai, né? Já usa o bandeja, já usa o rolo. E a gente pegou, colocou tudo num saco e leva lá para a lavanderia. Aí no dia seguinte eu acordei e pensei, gente, quem que eu tô enganando? Eu nunca mais vou pintar uma parede. Já ralei para pintar essa aqui, sofri que nem uma doida de pintar essa parede aqui. Para quem que eu tô mentindo? Que eu vou pintar outra parede. Eu tô mantendo essa bandejinha, esse rolo aqui, esse tantinho de tinta, mentindo para mim mesmo. Por quê? Justificando um medo de escassez. Se acontecer alguma coisa, eu tenho ali a bandejinha para pintar. Se raspar uma parede, se alguém vier aqui riscar uma parede, eu tenho ali a bandejinha, um rolinho, um pouquinho de tinta para pintar. Um se, projetando uma coisa no futuro, né? E isso nada mais é do que os nossos medos, a nossa escassez. Sinceramente, gente, se acontecer qualquer coisa dessa e eu precisar pintar uma parede, gente, vai lá na casa de tinta e compra o rolinho, compra a bandejinha. Custava R$30 esse kitzinho, né? Não tô falando, R$30, rasga dinheiro fora. Mas, sinceramente, você vai manter lá por anos e anos e anos a bandejinha com o rolinho que você provavelmente nunca mais vai usar para se caso um dia você usar. Aí hoje é a bandejinha com o rolinho. Amanhã é uns pregos, uns negócios que você comprou lá. Aí no outro dia é um balde, no outro dia é uma bola, no outro dia, aí quando você vai ver, tua casa tá entulhada de coisa que se um dia você precisar, tem lá. E aí o que acontece? Num belo dia você precisa dessas coisas, né? Precisou. E aí você nem lembra que você tem na tua casa. Aí você vai lá no mercado, compra outro, chega em casa e fala, nossa, e eu tinha isso em casa, né? Quer dizer o quê? É apego, medo, escassez financeira. Isso
é a representação das tuas crenças, dos teus medos, de um dia precisar. Gente, desapega. O dia que você precisar, confia que você vai ter os meios, você vai ter o dinheiro, você vai ter as condições, você vai ter o que for preciso para resolver. Nesse momento, vive o momento presente. Eu preciso disso? Não. Talvez um dia eu precise? Sim. Nesse dia, aí eu resolvo o que eu faço, tá? Isso é confiança. Isso é você viver o presente. Isso é você viver. É que nem você viver um casamento cheio dos contatinhos, né? Você casa com alguém, mas não para de falar com o ex, porque vai que um dia precisa voltar, vai que esse casamento aqui acaba e precisa conversar com o ex, precisa voltar com alguém, dar uma carência, precisa, né? Vou manter na manga. Não faz sentido. Isso quer dizer o quê? Que você não confia no teu casamento, que você não confia que vai dar certo. Aí com certeza não vai dar certo. Por quê? Porque você está vibrando numa coisa que não vai dar certo. E aí, minha filha, sinto muito, realmente não vai dar certo. Por quê? Porque você fica apegado a uma coisa. Se precisar, eu já tenho um contatinho aqui. Não vou pagar da minha agenda, porque se precisar, eu tenho aqui, né? Então, o que acontece? Você mantém ali, aí você começa a vibrar. Se não der certo, se não der certo, se não sei o quê, se isso. E aí as coisas realmente não dão certo, tá? Então, dei um exemplo bem figurativo aqui. Mas na tua casa, quando você fica, se uma coisa, se isso, se aquilo, se eu precisar, se não der certo, se precisar recorrer, aí você tem tudo ali na tua casa, as coisas não vão dar certo. Porque você está vibrando e mantendo várias coisas te lembrando ali, ó. Se não der certo, tem isso. Se não der certo, tem aquilo. E aí você vai, né, sempre vibrando nisso. Que se não der certo, e aí com certeza não vai dar certo e você não entende por que você tenta uma coisa e não der certo. Por que você entra num relacionamento e não dá certo. Por que você entra num trabalho e não vinga. Por que você tenta empreender e não vai para frente. Por que você tenta ir para academia e não dá certo. Por que você tenta fazer o projeto verão para emagrecer e não vai até o final. Por quê? Porque você está sempre ali na manga, né? Se não der certo, eu faço outra coisa. Se não der certo, eu tenho outra alternativa. Se não der certo, arranjando desculpas. Antes mesmo de tentar dar certo, de escolher confiar, você já está justificando um fracasso. Por isso que a parte da limpeza é tão importante, beleza? Tão importante, tão importante. Por isso que é uma fase inteira do método OIL. Tá? Não é só você. Vocês estão vendo que é muito diferente de você pegar e passar uma vassoura na tua casa? A Joelma mandou aqui, ó. Verdade de Deus. A faxina é muito difícil. Gratidão, pois estou melhorando a essência e a arrumação do lar. Depois farei o curso sim. Que é o seguinte. É importante vocês entenderem que quando a gente faz a limpeza, a gente está fazendo uma limpeza energética, né? Tirando as energias negativas. Mas tirar as energias negativas é como se você estivesse fazendo um exercício para eliminar gordura do teu corpo, tá? Você vai fazer a dieta e aí você pega e vai falar assim, vou correr, né? Vou dar uma corrida para queimar caloria, beleza? E aí você sai correndo para queimar caloria. Quando você chega em casa, você suou, você tá cansada. A primeira coisa que você vai fazer é repor as tuas energias, né? Repor os nutrientes, tomar uma água para repor o líquido que você perdeu. Certo? Quando você faz as limpezas da tua casa, é imprescindível que você já logo em seguida reponha a tua casa de energia positiva. Por isso que o método OIL é uma metodologia, é um passo a passo. Não é isolado. Agora eu vou observar, agora eu vou limpar. É observar, limpar, harmonizar e fazer a intenção, né? Observar, limpar, harmonizar e fazer a intenção. É uma sequência. Então você limpa e repõe, né? Você limpa o que está prejudicando e repõe de coisas boas, beleza? Então, assim, ó, não façam assim, ó. Agora eu vou focar em só fazer a limpeza, depois eu harmonizo. Não, é uma sequência. Limpou, já harmoniza. Limpou, já eleva as energias. Porque senão, você vai se sentir, minha filha, esgotada. Você vai travar total. Você vai falar assim, ó. Nossa, Bruna, fiz a limpeza da minha casa aí, bloqueei, paralisei. Não sei mais, não consigo, não tenho força nem para assistir às aulas mais. Por quê? Porque você só eliminou, mas não repôs, né? Eliminou as energias da sua casa, mas não repôs de energia, não elevou as energias dela. Então, a limpeza, você precisa limpar e energizar para compensar. Senão, a energia da tua casa está assim, né? Você vai limpar e a energia da tua casa vai ficar baixa. Aí ela vai começar a sugar a tua energia. Aí depois, até você retomar, aí é difícil. Então, você vai fazer o quê? Você vai limpar a energia da tua casa e depois repor, beleza? Então, é limpar, harmonizar e fazer a intenção, as ativações. Vou ensinar para vocês aqui algumas limpezas energéticas que vocês podem fazer aí já na casa de vocês para dar uma renovada na energia. Coisas que vocês podem fazer hoje já, beleza? Vão anotando no caderninho
Tem muita coisa aqui que vocês podem fazer hoje para renovar, limpar as energias de vocês aí na casa de vocês. Dar uma renovada nos ares, tá? Primeiro, são as limpezas, né? Como eu falei para vocês, essas limpezas que eu identifiquei, que eu expliquei aqui para vocês. Ir lá, ver, desapegar, entender os porquês. Ainda não está no momento de desapegar? Pelo menos movimenta as coisas, né? Vai movimentando, beleza? Já vai fazendo essas limpezas. Se não consegue ainda se desapegar, faz a limpeza energética. Movimenta para a energia fluir. O que você pode já dar uma olhada na tua casa hoje? 4 coisas que você pode fazer hoje na tua casa, beleza? 4 coisas práticas para você já dar um up nas energias da sua casa. Primeiro, você vai passar um olhar clínico na tua casa e tirar todas as plantinhas que estão mortas. Outra coisa, você vai pegar um cheirinho bem gostoso, beleza? Você pode ser um perfume teu e borrifar pela casa, pode ser aqueles bom ar, mas você vai pegar um cheirinho gostoso. Ou você pode pegar flores e colocar na tua casa, mas você vai perfumar a tua casa, tá? Ou passar um pano de algum produto que você goste de limpeza, mas dá um cheiro gostoso para tua casa. Aí depois disso, você vai fazer o quê? Você vai passar outro olhar clínico, achando todas as lâmpadas queimadas. Ah, tem aquele bocal, lá tem 3, era para ter 3 lâmpadas. 2 estão queimadas, só tá uma funcionando. Pega e faz uma lista, ó, 1 lâmpada, 2 lâmpadas. Opa, aqui no meu quintal tinha 7, agora só tem 3 funcionando. Então faltam 4. Dá realmente uma olhada em todas as lâmpadas queimadas, tá? Lâmpada queimada tá drenando as energias da sua casa. Então, dá uma olhada, aquelas lâmpadas que você fala, um dia tem que trocar. Nossa, um dia tem que trocar. E faz tempo, ó. Queima 1, queima 2, queima 3. Hoje é o olhar de você parar e olhar para tua casa lá, para as plantinhas, para as lâmpadas queimadas. Já se programar para você começar a trocar elas. Mas pelo menos observar. Primeira fase do método Olhe. Observar, tá? Vai observando. Se tiver já como trocar as lâmpadas, já troca. Se não der, pelo menos tira as queimadas e já saiba quantas você precisa comprar lá, se programar para ir comprando, para ir repondo elas. Mas não deixa as queimadas lá, tá bom? E aí, por último, depois que você fez isso, tirou as plantinhas, viu toda a iluminação, espirrou um cheirinho gostoso, você vai fazer o quê? Você vai entrar no YouTube e você vai digitar lá a palavra mantra. Mantra para elevar as energias, tá? Quando você digitar lá no YouTube, vai aparecer assim um monte de mantra. Você vai ver que são vídeos no YouTube que tem lá 2 horas, 3 horas, 4 horas, que são mantras que ficam se repetindo, tá? E aí você vai escolher lá, mantra para limpar as energias, mantra para elevar as energias, né? Então, o que eu indico para você? Você colocar primeiro um mantra para limpar as energias e depois outro mantra para elevar as energias. Igual eu falei, né? Primeiro você limpa, depois você já eleva. Então, coloca lá, daí você vai fazendo as coisas na tua casa. Vai fazer um almoço, vai arrumar a casa, vai fazer o teu trabalho, vai se arrumar, vai fazer alguma coisa, mas coloca um mantra para limpar as energias. Depois que terminou esse mantra, você já coloca outro mantra para elevar as energias, tá? Vocês vão ver como é gostoso. Só deixa tocando lá, para ele ir fazendo essa vibração dentro da sua casa. Essas são as 4 atividades de hoje. Tirar as plantinhas, jogar um cheirinho gostoso na tua casa, ver a iluminação, retirar tudo que é luz que está queimada. Se der, já troca. Se não der, se programa para você já saber quando que você vai trocar. E depois você coloca um mantra. Entra no YouTube e coloca 2 mantras. Primeiro, um para eliminar, limpar as energias do espaço. E depois outro para elevar as energias do teu espaço. Vocês vão ver, ó. São coisas simples. Simples, mas que já vão estar gerando movimento. Por que eu estou fazendo essas coisas simples aqui para vocês? Para vocês gerarem movimento. Vocês estão agora parada na frente do celular, na frente do computador, assistindo, consumindo, enchendo a cabecinha de vocês de informação, né? Ajudando lá, tá fortalecendo. Agora você precisa pegar tudo que você colocou ali dentro da tua cabeça e colocar no mundo físico. Gerar um movimento, tá? Por isso que são coisas simples. Não precisa fazer uma coisa radical. Nossa, quem é que harmonizar minha casa? Já tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, pintar uma parede, colocar um cristal. Calma! Vamos começar pelo básico. Olhando as plantinhas, passando um cheirinho gostoso, trocando a iluminação e colocando um mantra. Simples. São 4 coisas que você pode fazer hoje, sem falta, sem gastar nada. Só simplesmente já colocando em prática. E aí você já vai se movimentando. Você já vai começar a se sentir mais ativa, a se sentir em movimento, a se sentir mudando as energias da sua casa. Você vai reparar até que as pessoas vão chegar na tua casa e vão falar assim, nossa, o que está acontecendo?
tem alguma coisa diferente aqui, né? O marido vai chegar lá depois do trabalho, os filhos vão chegar do colégio e falar uma coisa diferente aqui, né? E se não repararem também, sem problema. O importante é você chegar no final do dia e falar: ai, que gostoso a minha casinha. Comecei. Agora ninguém me segura, hein? Eu tenho certeza que você vai ver diariamente, passo a passo, a tua vida se transformando. É o meu lema aqui para vocês. Pequenos ajustes, enormes transformações. Vocês vão ver na vida de vocês. Pequenos ajustes, enormes transformações. E aqui eu já passei, 4 pequenos ajustes que podem gerar enormes transformações. Beleza? Beijo, beijo, beijo.